Oi, turminha, tudo bem? Hoje a gente está início ao nosso módulo 4, certo? E hoje a gente vai começar com o capítulo 10, que fala as alegrias da infância. Nesse capítulo, a gente tem a leitura 1, certo? Que fala sobre o mergulho profundo. Vocês vão fazer a leitura desse texto e vão responder a interpretação escrita, certo? E no nosso estudo de língua hoje, a gente vai falar sobre as vírgulas, o uso das vírgulas, certo? Então, vamos lá entender um pouquinho desse conteúdo. Bem, uma vírgula muda tudo. Vamos ver dois exemplos. Não espere. Não espere. Conseguiu notar a diferença? Viu que a diferença faz o uso da vírgula? Veremos que existem algumas regrinhas baseadas na gramática para usar corretamente esse sinal. Quando usar a vírgula? Para separar elementos que podem ser listados, comprei maçã, limão, banana e laranja. A gente tem vários elementos e eles foram listados como maçã, limão, banana e laranja. Então, cada um desses elementos a gente utilizou a vírgula, certo? Vamos usar a vírgula para separar explicações que estejam no meio de uma frase. A professora que dá aula de português não veio hoje. A gente conseguiu identificar as duas vírgulas. A professora que dá aula de português não veio hoje. Como no exemplo aqui, né? A professora que dá aula de português não veio hoje. A gente tem duas vírgulas, como está aqui marcado de vermelho. Tanto a professora, se não existisse a vírgula, ficava a professora que dá aula de português não veio hoje. Entendeu? Não tinha pausa, como a professora que dá aula de português não veio hoje. A vírgula também deve ser usada para separar lugar, tempo e modo. Isso quando vierem no início da frase. Lá fora, a chuva não para de cair. A gente tem um exemplo de lá fora, a gente tem uma vírgula, uma pausa. Lá fora, a chuva não para de cair. Ano passado, fizemos uma festança de aniversário. Temos outra vírgula. Ano passado, temos uma pausa aí, né? No início da frase, a gente colocou a vírgula, como a gente viu, como a gente também viu nessa regra, né? Que a gente usa para separar lugar, tempo e modo, isso quando vier no início da frase. Então, a gente tem aqui lá fora, né, início da frase, e também temos ano passado, que também está no início da frase. Então, a gente utiliza a vírgula, certo? Agora, a gente vai fazer o exercício de fixação do livro de vocês, que começa na página 15, certo? Que na primeira questão ele fala: leia abaixo a quarta capa de um livro. Pilar mal pode imaginar que está prestes a embarcar na maior aventura. Quando seu avô parte para a Grécia, ele vai atrás dele com seu gatinho Sampa e vive grandes momentos ao lado de personagens da mitologia grega como Pegaso, o único cavalo alado do mundo, Midas, o ambicioso rei que transforma tudo em ouro, Hércules, o mais forte dos homens, e Zeus, o deus dos deuses. Viajando por mitos e lendas, Pilar descobre como os amigos Breno e Helena alguns dos maiores mistérios da vida e anota tudo em seu diário. Agora você vai poder saber os detalhes dessa viagem inesquecível. E se quiser acompanhar o dia a dia de Pilar, acesse o blog. Aí tem o acesso do blog para vocês acessarem, certo? Aí eles perguntam: você se interessou por conhecer o que aconteceu com Pilar? Por quê? Essa é uma pergunta pessoal e vocês vão responder, tá certo? Após isso, a gente tem na página 16. Releia os seguintes trechos da quarta capa. Pegaso, o único cavalo alado do mundo. Midas, o ambicioso rei que transforma tudo em ouro. Assinale a função da vírgula no trecho acima. Ela separa itens em uma enumeração? Sim ou não? Introduzir uma explicação sobre algo já citado no texto? Ou separar uma expressão que indica um chamamento? É introduzir uma explicação sobre algo que já está citado no texto, né, pessoal? Essa é a correta. Identifique no texto da quarta capa outro trecho em que a vírgula tem a mesma função dos trechos apresentados no item. Hércules, o mais forte dos homens, e Zeus, o deus dos deuses. É o outro exemplo, né, pessoal, que a gente tem da vírgula. Na segunda questão a gente tem: veja a cena a seguir. Milena, quais são os seus brinquedos preferidos? Bola, carrinho, quebra-cabeça, boneca e dominó. Em qual das falas a vírgula foi empregada para separar uma expressão que indica chamamento? Em qual dessas falas? Foi na fala do menino, né? Que ele pergunta: Milena, quais são os seus brinquedos preferidos?
Então, isso é um chamamento. Ele está perguntando a Milena quais são os brinquedos dela preferidos, certo? Então, foi nessa expressão que indica chamamento que foi empregado para separar, né? Utilizando a vírgula. Em qual das falas a vírgula foi empregada para separar os itens em uma enumeração? Foi na fala da menina, né? Que ela fala bola, carrinhos, quebra-cabeça, boneca e dominó. Então, ela conseguiu separar, enumerando, né? Cada um dos itens citados. Então, foi na fala da menina, certo? A vírgula, como a gente já falou, né, é um sinal de pontuação que pode ser empregado para separar um termo que indica uma explicação ou esclarecimento, separar itens em uma enumeração e isolar o tempo que indica um chamamento, como Karina, vamos correr, Karina, vamos brincar, como o da explicação ou esclarecimento, Eduardo, meu irmão, gosta de ler, como separar o item em enumeração. Vi uma foca, uma garça, um pinguim e um peixe, certo? Então, a gente conseguiu separar por enumeração. Então, esses são os 3 tipos de regra. Explicação e esclarecimento, para separar, né? Separar itens em uma enumeração e isolar um termo que indica um chamamento, certo? Karina, vamos brincar. Karina, vamos correr. Então, essas são as regras da vírgula, como a gente já viu durante essa aula, tá certo? Essa aqui é a nossa agenda, certo? Hoje é o módulo 4, interpretação de texto, classe, página 13 e 14, estudo da língua 16 e 17, certo? Que é de casa. Um beijão e até a próxima. Qualquer dúvida podem perguntar. Tchau, tchau!